Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem acessar uma fonte invisível de provisão, enquanto outras lutam sem ver resultados? E se eu lhe dissesse que existe uma oração esquecida, escondida por séculos, que carrega um código espiritual capaz de ativar riqueza, transformação e liberdade financeira? Eu o convido a se preparar agora, porque o que você vai ouvir não é apenas uma frase bonita, é uma ativação que pode mudar a sua realidade. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento. Curta o vídeo, inscreva-se e comente de onde está assistindo, para que juntos elevemos essa frequência de abundância. Feche os olhos por um instante, respire fundo, abra o seu coração e diga para si mesmo: eu tomo posse dessa oração secreta. O dinheiro e a provisão divina chegam agora. A própria Florence dizia que a palavra falada com fé é a ferramenta que molda a matéria invisível e torna visível o que parecia impossível. Este vídeo traz uma oração poderosa, adaptada como decreto espiritual. E neste momento eu peço que você se mantenha receptivo, sem dúvida, sem resistência. Apenas permita que a mudança comece dentro de você. Existe uma verdade espiritual que atravessa todas as eras e que Florence Scovel Shinn compreendeu de forma profunda. A realidade externa é sempre o reflexo do nosso estado interno. Quando ajustamos nossa consciência, quando declaramos com autoridade espiritual aquilo que desejamos manifestar, o universo responde. Não se trata de magia, mas de lei espiritual. A mesma lei que governa a gravidade, que faz uma semente se transformar em árvore, que mantém os planetas em órbita. Essa mesma lei opera no campo da manifestação material quando alinhada com fé e palavra declarada. Durante longos períodos de provação e necessidade, muitos mestres guardaram em silêncio esta invocação, porque sabiam que, quando pronunciada com convicção, ela ativava as vias da abundância. Agora, ela está diante de você. E quando for declarada, sua vida financeira nunca mais será a mesma. Ao pronunciar esta oração, não é mais uma súplica. É a voz de alguém que sabe que já está recebendo. Florence ensinava que a mente subconsciente não distingue entre o real e o imaginado quando há convicção emocional. Isso significa que quando você declara algo com fé verdadeira, seu subconsciente aceita aquilo como verdade e começa a reorganizar sua realidade para que corresponda à declaração feita. Esse é o poder da palavra falada. Não é o desejo passivo, não é a esperança frágil, mas a afirmação firme de quem reconhece sua conexão com a fonte infinita de todas as coisas. Você não está pedindo permissão. Você está reivindicando o que já existe no plano espiritual e trazendo para o plano físico através da sua palavra autorizada. Muitas pessoas vivem presas em ciclos de escassez porque carregam dentro de si crenças limitantes que bloqueiam o fluxo da abundância. Essas crenças foram construídas ao longo de anos, talvez décadas, através de experiências, palavras ouvidas, padrões familiares e condicionamentos sociais. Mas aqui está a boa notícia. Da mesma forma que essas crenças foram instaladas, elas podem ser removidas e substituídas. E o instrumento mais poderoso para essa substituição é a palavra declarada com fé. Quando você pronuncia uma oração de provisão com total convicção, você está literalmente reprogramando sua mente subconsciente, desfazendo nós energéticos e abrindo canais que estavam obstruídos. Florence Scovel Shinn dizia que a imaginação é a oficina de Deus, o lugar onde tudo é criado antes de se materializar. Quando você fecha os olhos e se vê próspero, quando se sente digno de receber, quando age como alguém que já tem abundância, você está usando a imaginação como ferramenta criadora. E a oração que você está prestes a fazer funciona exatamente nessa frequência. Ela coloca você no estado de quem já recebeu, de quem já é próspero, de quem já vive na abundância. Não é fingimento, é alinhamento. Você não está mentindo para si mesmo. Você está reconhecendo uma verdade espiritual que ainda não se manifestou completamente no mundo físico, mas que já existe no mundo invisível.
A escassez é sempre uma ilusão criada pela mente limitada. Olhe ao seu redor. O universo é abundante por natureza. Há mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do mundo. Há mais oxigênio do que todos os seres vivos conseguem consumir. Há mais água nos oceanos do que podemos calcular. A natureza não economiza, ela transborda. E você é parte dessa natureza. Você é feito da mesma substância criadora. A provisão não está fora de você. Ela flui através de você quando você remove as barreiras mentais que impedem seu fluxo. E a oração que você vai fazer agora é uma chave mestra que destranca essas barreiras. Muitos buscam a prosperidade através do esforço puro, da luta exaustiva, do trabalho sem descanso. E embora a ação seja importante, ela sem alinhamento espiritual é como remar contra a correnteza. Você avança devagar, com muito esforço e pouco resultado. Mas quando você alinha sua consciência com a frequência da abundância, quando você declara sua provisão com fé, é como se a correnteza passasse a trabalhar a seu favor. Você ainda rema, mas agora o rio está do seu lado, levando você com velocidade e facilidade na direção que deseja. Esse é o segredo que Florence compreendia. Não é só ação, é ação alinhada com a consciência correta. Antes de pronunciar a oração, é fundamental que você compreenda que está prestes a fazer um pacto espiritual. Você não está apenas repetindo palavras, você está ativando uma frequência. Você está dizendo ao universo, a Deus, a fonte criadora: eu estou pronto, eu abro meus caminhos, eu recebo agora. E quando você faz essa declaração de forma sincera, o universo conspira para atender. Oportunidades começam a surgir. Pessoas aparecem no momento certo. Ideias brotam na sua mente. Caminhos se abrem onde antes parecia não haver saída. Isso não é coincidência. É lei espiritual em movimento. Florence ensinava que o medo e a fé não podem coexistir no mesmo espaço mental. Quando você escolhe a fé, o medo precisa sair. Quando você declara abundância, a mentalidade de escassez precisa ser expulsa. Por isso, ao fazer esta oração, você está fazendo uma escolha consciente. Escolhe crer, escolhe confiar, escolhe se posicionar como herdeiro legítimo da prosperidade divina. E essa escolha tem poder. Ela reverbera no campo espiritual. Ela movimenta forças invisíveis. Ela atrai para você aquilo que você está vibrando. Então repita comigo: Pai eterno e justo, dono do tempo, das riquezas e dos destinos humanos, eu te invoco agora com total reverência e fé inabalável. Tu és minha fonte inesgotável de provisão. A partir deste momento, minha história se transforma. A escassez deixa meu caminho e a abundância se estabelece em cada área da minha vida. Eu olho para o invisível como certo, e o visível se abre em meu favor. Nenhum mal me tocará, nenhuma dívida resistirá. Portas se abrirão, oportunidades correrão até mim com rapidez divina. Eu sou digno e herdeiro da abundância que me pertence por direito espiritual. Declaro que minhas mãos trabalham, meus frutos se multiplicam, meu nome é lembrado positivamente, meus caminhos são férteis. Mesmo que eu ainda não tenha visto, eu creio e agradeço porque tudo já está manifestado no mundo invisível. Gratidão porque o dinheiro chega agora, de modos inesperados, propositais e multiplicados. Porque eu sou prosperidade, porque eu recebo provisão, porque eu vivo abundância. Que assim seja e assim está feito. Após a oração, tome um momento para sentir, para aquietar sua mente e permitir que sua vibração se eleve acima de qualquer dúvida ou medo. Sinta o poder das palavras que você acabou de pronunciar. Elas não foram ditas em vão. Cada sílaba carrega uma energia criadora. Cada frase é um tijolo na construção da sua nova realidade financeira. Você acabou de plantar uma semente no solo fértil do universo. E agora, essa semente começa a germinar. Não é necessário ficar verificando a cada momento se ela já brotou. Confie no processo.
A semente sabe o que fazer, assim como o universo sabe como entregar a você aquilo que declarou. Florence Scovel Shinn vivia repetindo que a gratidão é o ímã da abundância. Quando você agradece antes mesmo de ver a manifestação física, você está dizendo ao universo que confia plenamente, que sabe que já está feito no mundo invisível e é apenas questão de tempo até aparecer no mundo visível. Essa atitude de gratidão antecipada acelera a manifestação. É como se você estivesse assinando um recibo espiritual. Sim, eu recebi, eu agradeço, está completo. E o universo responde enviando mais, porque você se mostrou pronto para receber. Agora que você fez o seu decreto com fé, entenda que o trabalho não está no esperar, mas no manter a vibração alinhada com essa nova realidade. O decreto atrai. A partir de agora, olhe para o seu dia como alguém que já é encontrado pela abundância. Atue como quem já possui. Fale como quem já vive. Reconheça como quem já recebeu. Quando surgir uma oportunidade, uma ideia, um contato, não duvide. Aceite. Quando o inesperado bater à sua porta, diga sim. A manifestação não acontece apenas no campo espiritual. Ela exige de você uma postura no mundo físico que esteja em harmonia com aquilo que você declarou. Se você afirmou que é próspero, mas continua agindo como alguém que vive em escassez, há um desalinhamento. Se você declarou abundância, mas fala o tempo todo sobre contas, dívidas, dificuldades, você está sabotando sua própria manifestação. Florence ensinava que as palavras são decretos. Tudo o que você diz com emoção se torna uma ordem para o seu subconsciente e para o universo. Por isso, vigie sua boca. Fale palavras de abundância, de provisão, de sucesso, de multiplicação. Mesmo que a realidade externa ainda não tenha mudado completamente, você já está vivendo na nova frequência através da sua fala. Organize seu espaço interno e externo como terreno fértil para o fluxo. Livre-se de comportamentos, crenças e atitudes que dizem "eu não mereço" ou "isso é difícil", porque você já decidiu, você é digno, você tem Deus como fonte inesgotável, você recebe, você prospera. E levemente, silenciosamente, em cada pequeno detalhe, a provisão começará a se manifestar. Talvez seja um valor inesperado, talvez uma oferta que não esperava, talvez um caminho mais fácil do que imaginou. Não importa o formato, o importante é que o fluxo está ativado. Florence nos ensinou que o universo trabalha de maneiras misteriosas e muitas vezes inesperadas. A provisão pode vir através de uma pessoa, de um projeto, de uma ideia que surge do nada, de uma oportunidade que parecia impossível. Sua tarefa não é controlar como isso acontece, mas permanecer aberto, receptivo e grato. Quando você tenta controlar demais, você limita as possibilidades. Mas quando você confia plenamente, você permite que o universo use todos os canais disponíveis para trazer até você aquilo que declarou. Há um princípio espiritual chamado reciprocidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você circula energia, mais energia circula em sua direção. Isso não significa que você deva se esvaziar ou dar além das suas possibilidades, mas significa que a generosidade abre portas. Quando você compartilha, quando você ajuda, quando você contribui com o bem-estar de outros, você está declarando ao universo que você vive em abundância, e o universo responde enviando mais abundância para você. Florence chamava isso de lei da circulação. A água que fica parada apodrece, mas a água que flui permanece cristalina. O mesmo acontece com o dinheiro e com a energia da prosperidade. Outra verdade poderosa que Florence ensinava é que o perdão libera a prosperidade. Muitas pessoas estão presas em mágoas, ressentimentos, raivas antigas, e essas emoções pesadas funcionam como bloqueios energéticos que impedem a entrada da abundância. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para o outro, você está se libertando. Você está removendo uma pedra pesada que estava bloqueando o seu caminho.
Perdoe quem te feriu, perdoe quem te deve, perdoe até mesmo a si próprio por erros passados. Esse ato de perdão é um dos mais poderosos ativadores de prosperidade que existe. O medo da escassez é um dos maiores inimigos da manifestação financeira. Quando você age a partir do medo, você atrai exatamente aquilo que teme. Se você guarda dinheiro com medo de faltar, você está vibrando escassez. Se você recusa ajudar alguém porque tem medo de perder o que tem, você está fechando o canal da abundância. Florence dizia que precisamos agir a partir da fé, não do medo. Isso não significa ser irresponsável, mas significa confiar que há provisão suficiente, que o universo é generoso, que você está sendo cuidado. Quando você age a partir dessa confiança, você toma decisões mais sábias, você atrai oportunidades melhores, você se move com leveza e fluidez. Existe também uma questão de identidade. Muitas pessoas se identificam com a falta. Elas dizem: eu sou pobre, eu nunca tenho dinheiro, eu não consigo progredir. E essa identidade se torna uma prisão, porque tudo o que você afirma sobre si mesmo com emoção se torna verdade na sua experiência. Florence ensinava que precisamos mudar nossa autoidentidade. Em vez de eu sou pobre, diga eu sou próspero. Em vez de eu nunca tenho dinheiro, diga o dinheiro flui facilmente para mim. Em vez de eu não consigo, diga eu sou capaz e digno de toda a abundância. Essa mudança de identidade é revolucionária. Ela transforma você de dentro para fora e, consequentemente, transforma sua realidade externa. A oração que você fez não é para ser repetida mecanicamente, mas com intenção. Toda vez que você a pronuncia, você está reafirmando sua posição espiritual. Você está relembrando ao universo e a si mesmo que você está no fluxo da abundância. Mas não transforme isso em ritual vazio. Sinta cada palavra. Deixe que elas penetrem fundo no seu coração. Permita que a fé se fortaleça a cada repetição. E observe como sua vida começa a mudar. Há pessoas que fazem orações e decretos, mas logo em seguida voltam a falar palavras de escassez, voltam a se preocupar excessivamente, voltam a duvidar. Isso é como plantar uma semente e logo depois desenterrá-la para ver se está crescendo. Você precisa ter paciência espiritual. Você fez a parte mais importante, que é decretar com fé. Agora, permita que o tempo e o processo façam o trabalho deles. Continue agindo como alguém próspero. Continue falando palavras de abundância. Continue grato e observe a magia acontecer. Florence dizia que o subconsciente não entende de tempo. Quando você declara algo no presente, como se já fosse real, seu subconsciente aceita aquilo como verdade atual e começa a trabalhar para alinhar sua realidade externa com essa verdade interna. Por isso, jamais diga, eu vou ser próspero. Diga, eu sou próspero. Jamais diga, eu vou receber dinheiro. Diga, eu recebo dinheiro agora. Essa diferença sutil de tempo verbal faz toda a diferença na velocidade da manifestação. Você pode estar se perguntando quanto tempo leva para a oração se manifestar. A verdade é que não há um prazo fixo. Algumas manifestações acontecem em dias, outras em semanas, outras em meses. Depende do tamanho da mudança interna que precisa acontecer em você. Depende de quantos bloqueios você precisa dissolver. Depende do nível de fé que você mantém. Mas uma coisa é certa: se você permanecer firme na fé, se você não desistir, se você continuar vibrando abundância, a manifestação é inevitável. É lei espiritual, não pode falhar. Outra coisa importante: não compare seu processo com o de outras pessoas. Cada um tem seu próprio caminho, seu próprio tempo, suas próprias lições a aprender. Se alguém manifestou rápido, celebre com essa pessoa, mas não se sinta inferior ou atrasado. Seu momento está chegando. Sua colheita está sendo preparada. Confie no tempo divino. Tudo acontece na hora certa, nem antes nem depois, mas exatamente quando você está pronto para receber. Florence ensinava que as circunstâncias externas não determinam sua realidade, mas sim sua consciência interna.
Você pode estar em meio à maior crise financeira, mas se você mantém sua consciência ancorada na abundância, você atravessa essa crise com graça e sai dela rapidamente. Por outro lado, você pode ter todas as condições externas favoráveis, mas se sua consciência está presa na escassez, você sabota suas próprias oportunidades. Por isso, trabalhe sua consciência. Alimente sua mente com pensamentos elevados, com verdades espirituais, com palavras de fé. Evite alimentar sua mente com notícias negativas, com conversas de escassez, com preocupações excessivas. A visualização é outra ferramenta poderosa que complementa a oração. Depois de fazer seu decreto, reserve alguns minutos para visualizar sua vida próspera. Veja-se recebendo dinheiro. Veja suas contas pagas. Veja-se vivendo com tranquilidade financeira. Veja-se ajudando outras pessoas porque você tem abundância. Não visualize de forma vaga, mas com detalhes. Sinta as emoções dessa realidade. Quanto mais real for a visualização, mais rápido ela se manifesta. Florence dizia que a imaginação é o olho da alma. E o que você vê com os olhos da alma se torna real no mundo físico. Muitas pessoas acreditam que a prosperidade espiritual e a prosperidade material são coisas separadas, até opostas. Mas Florence ensinava que elas andam juntas. Deus quer que você seja próspero em todas as áreas: espiritual, emocional, física e financeira. A pobreza não é sinal de espiritualidade elevada. Pelo contrário, quando você está em alinhamento espiritual verdadeiro, a abundância material flui naturalmente, porque você se torna um canal aberto para a provisão divina. Você não busca o dinheiro como um fim em si mesmo, mas como um meio de cumprir seu propósito, de abençoar sua família, de contribuir com o mundo. A oração que você fez inclui a frase: "Eu sou digno". Essa é uma das afirmações mais importantes. Muitas pessoas carregam uma crença profunda de indignidade. Elas sentem que não merecem ser prósperas, que não são boas o suficiente, que cometeram erros demais. Mas a verdade espiritual é que você é filho do Criador. Você é feito à imagem e semelhança da fonte infinita, e por isso você é digno de toda a abundância. Não por causa do que você fez ou deixou de fazer, mas simplesmente por causa de quem você é. Essa dignidade é espiritual. Ela não depende das suas ações. Ela é inerente à sua existência. Então, escreva agora nos comentários: "Minha provisão já está aqui". Curta este vídeo, compartilhe com quem está pronto para receber e inscreva-se para mais ensinamentos de Florence Scovel Shinn que elevam sua frequência. Você não está mais no modo de escassez. Você está no modo de recepção. O dinheiro já começa a caminhar em sua direção. Você nasceu para prosperar. E assim, com fé ativa e palavra liberada, sua vida manifesta a abundância que foi ordenada para você. Assim é.